Só o amor liberta. Romance psicografado pela médium Célia Xavier de Camargo, ditado pelo espírito Paulo Hertz, parte 4, capítulo 15. Solucionando problemas. Marina permaneceu hospedada na casa de Amélia, a pedido desta junto com Vanessa. Assim, logo na manhã seguinte, a adolescente foi até a pensão, ordenou o fechamento da conta, pagou e retirou sua bagagem. Depois, já instalada no quarto que passaria a dividir com Vanessa, as três mulheres puderam conversar e estudar qual a melhor atitude a ser tomada com respeito à nova hóspede. Chegaram à conclusão de que o mais urgente era informar a família de Marina. Amélia prontificou-se a procurar os pais dela e explicar-lhes a situação. A adolescente aceitou a medida, com a condição de a família não saber seu novo endereço, e justificou: tenho medo de meus irmãos. São rapazes de coração boníssimo e me querem muito bem, porém são impulsivos e violentos. Não se preocupe, Marina, direi apenas o suficiente, tranquilizou Amélia. Ao entardecer, a dona da casa convidou as moças para orar. Fizeram uma prece pedindo o amparo divino para que sua tarefa fosse coroada de êxito. Antes de sair rumo ao endereço da casa de Marina, orientou as jovens para que mantivessem o pensamento elevado de forma que tudo desse certo. Entrando no bairro humilde de periferia, sem grande dificuldade, Amélia localizou o endereço que tinha em mãos pelas informações de Marina. Como todos os membros da família passavam o dia trabalhando, aquele era o melhor horário para encontrá-los em casa. Antes de descer do carro, Amélia novamente pediu a Jesus que a orientasse e envolveu igualmente os moradores da casa em vibrações positivas, de modo a ter as melhores condições para expor o problema sem criar obstáculos. Percebeu luz acesa, sinal de que já haviam chegado. Bateu palmas e esperou. Não pôde deixar de notar que a casa era velha e pobre, com a pintura descascando, que a cerca necessitava de reparos. Porém, apesar do aspecto de abandono da moradia, plantas viçosas alegravam e coloriam-na pela beleza das flores. Depois de alguns minutos, uma mulher de aspecto cansado e sofrido abriu a porta. Com um sorriso, Amélia cumprimentou-a. Boa noite. A senhora é Dona Antônia? Isso mesmo. Gostaria de falar com a senhora. Meu nome é Amélia. A mulher, que segurava a porta com o pé, demonstrando certo receio, com ar de dúvida, respondeu: se for para vender alguma coisa, dona, não tenho dinheiro. Amélia sorriu discretamente. Não se preocupe, não estou vendendo nada. Gostaria de lhe falar sobre sua filha. Marino, que tem ela? Olha, se andou aprontando. Não, fique tranquila, posso entrar? A dona da casa finalmente abriu a porta convidando. Entre, dona, entre. A casa é pobre, não repare a bagunça. Acabei de chegar do serviço agorinha mesmo. Amélia entrou. A sala limpa e arrumada, quase sem mobiliário, tinha apenas um sofá e duas cadeiras. A recém-chegada respirou aliviada. Pelo jeito, os irmãos ainda não tinham voltado do serviço. Melhor assim. Antônia, posso chamá-la assim? Afinal, temos quase a mesma idade, não é? Vim aqui para lhe falar de Marina. A senhora conhece minha filha? Conheço e gosto muito dela. É uma boa moça, simpática, muito bonita e estudada. Olhe, dona Amélia, aqui em casa vivemos com dificuldade e ninguém pôde frequentar a escola direito, mas com Marina foi diferente. Fazemos questão de que ela tenha o melhor. É muito inteligente e prendada. Por isso todos nós trabalhamos para dar um futuro melhor a ela. A senhora vê, já é noite e os meninos ainda nem voltaram do serviço. O que eles fazem? Trabalham na roça, são boias frias. É serviço pesado, exclamou Amélia. É verdade, mas eles não se incomodam não. Querem trabalhar e fazem questão de ajudar a irmã, pagando a escola dela. A mãe falava com tanto orgulho dos filhos que Amélia ficou comovida. Marina era muito amada por todos, não havia dúvida. Lembrando-se da moça, do seu porte, das suas maneiras delicadas, sua elegância, das roupas boas, entendeu que ela se beneficiava do amor da família. Mas, como conseguia comprar roupas de marca como aquelas? A família era muito pobre e os recursos escassos. Era evidente
que todos se sacrificavam por ela para dar-lhe melhores condições de vida. Imediatamente, Amélia sentiu um carinho enorme por aquelas pessoas que nem conhecia, mas que passou a admirar. Estava um pouco emocionada e Antônia percebeu. Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Ela está viajando, a senhora sabe como é, a gente se preocupa. Ela nunca tinha viajado antes sozinha. Não, Marina está bem, fique tranquila. Fez uma pausa e, percebendo a aflição da mãe, começou a falar. Marina é uma boa moça, Antônia. Ela é muito jovem, ainda adolescente, tem a cabecinha cheia de sonhos. E a vida, muitas vezes, prega peças na gente. Bem, a verdade é que sua filha está grávida. Grávida? Está de barriga, como assim? Indagou a mãe aflita. Marina estava namorando um rapaz que ela amava muito e que também dizia amá-la. Sem experiência da vida, inocente, Marina confiou nele por amor. Depois, quando ele ficou sabendo da gravidez, a abandonou e foi embora. Antônia estava em estado de choque, sem querer acreditar no que estava ouvindo. Cobriu o rosto com as mãos, incapaz de digerir a informação. Depois, com voz sumida, perguntou: onde está Marina agora? Se a conheço bem, deve estar escondida por medo da reação da família. Marina está em um lugar seguro no momento. Posso lhe garantir, Antônia, mas correu grave risco. Vou contar-lhe tudo. Respirando fundo, com tato e delicadeza, Amélia relatou a história toda, o medo que a filha sentira de enfrentar a família, de confessar o seu erro aos pais e aos irmãos, a decisão de livrar-se do bebê, o episódio da clínica e como Marina ajudara sua sobrinha Vanessa, mais jovem e ainda mais inexperiente do que ela. Atônita, a pobre mãe indagou, mostrando a confiança que depositava na filha. Tem certeza? Mas quando foi isso? Porque minha filha, talvez a senhora não saiba, este final de semana foi viajar com a família de uma amiga da escola. Procurando as palavras certas para não machucar ainda mais aquele confiante coração de mãe, Amélia considerou. Marina incumbira-me de pedir o seu perdão, Antônia, mas não é verdade que ela esteja viajando. Lamento informá-la de que Marina inventou essa história da viagem para ter tempo de fazer o aborto e de se recuperar, de modo que ninguém ficasse sabendo. Com a cabeça entre as mãos, a mãe chorou amargamente, incapaz de acreditar na realidade. Pobre da minha menina, onde está ela agora? Fique tranquila, Marina está comigo e está bem. Apenas não veio por medo, o que é perfeitamente compreensível. Naquele momento, o pai saiu do banho e entrou na sala, ao mesmo tempo em que os dois rapazes chegavam. Vendo a mãe com os olhos vermelhos e uma estranha dentro de casa, ficaram assustados. Um deles, Gesiel, mais velho, foi logo perguntando: que houve, mãe? Quem é essa mulher? Os rapazes eram bem como Marina tinha descrito, fortes, grandes e de temperamento impulsivo. Amélia teve vontade de rir, mas não o fez porque a situação não estava para brincadeira. Apresentou-se estendendo a mão para cumprimentá-los. Meu nome é Amélia, sou amiga de Marina. Antônia contou ao marido e aos filhos o que estava acontecendo. Eles ficaram agitados, queriam brigar. Amélia deixou que colocassem para fora toda a dor, a indignação e a revolta que estavam sentindo. Aos poucos eles foram se acalmando. Os rapazes desejavam saber da boca de Amélia a história toda. Mais uma vez ela relatou os fatos, falando do sofrimento de Marina, que era apenas uma adolescente pura e ingênua, e que depois de confiar cegamente no rapaz, fora abandonada por ele. Contou-lhes como ela tinha ajudado sua sobrinha de apenas 13 anos nas mesmas condições e como ficaram amigas. A ira dos rapazes foi aumentando à medida que as informações chegavam. Eu vou matar esse cara. Ninguém desgraça minha irmã e fica vivo para contar. Quem é ele? Onde está esse verme? Indagou Gesiel, que parecia ser o mais violento. Não sei, nem o conheço. Deve estar longe, afirmou Amélia serena. Fez uma pausa, analisando a reação dos rapazes. Depois ponderou. O importante agora, me parece, é ajudar Marina. Ela está precisando de ajuda, de amparo, e é isso que conta. É apenas uma menina assustada, confia em vocês e precisa do amor da família. O resto não interessa. Amélia percebeu que suas palavras tinham surgido o efeito desejado, que tinha conseguido tocar o coração de todos e concluiu: posso assegurar-lhes
que Marina está muito triste com essa situação. Sente muita saudade de todos e da casa. Ela os ama imensamente. Foi a gota d'água que faltava. Imediatamente Jairo, o mais novo dos irmãos, perguntou comovido: Onde está ela? Queremos vê-la. O lugar de Marina é aqui com a gente. Nós vamos tomar conta dela. Podemos buscá-la? Indagou Gesiel. Sorridente, Amélia sugeriu: Fico feliz que pensem assim. Podem buscá-la sem problema. Contudo, se vocês preferirem, posso trazê-la. Estou de carro e será um prazer acompanhá-la até seu lar e entregá-la a vocês que tanto a amam. A família aceitou sem problemas a sugestão. Então amanhã logo cedo trarei Marina. Acreditem, ela ficará muito feliz ao saber que vocês lhe perdoam e a querem de volta, confirmou Amélia. A senhora despediu-se. O ambiente agora era bem diverso. Os rapazes tinham os olhos mansos e meigos como os de crianças. Sem dúvida, eles eram bondosos como a irmã afirmara, no entanto, também impulsivos e temperamentais. Ao retornar, Amélia informou o resultado da missão para as jovens, que ficaram aliviadas pelo bom êxito obtido. Vanessa, apesar de contente pela amiga, lamentou separar-se de Marina, a qual tinha se apegado bastante. Na manhã seguinte, após arrumar a mochila, Amélia e Vanessa levaram Marina para sua casa. Com surpresa, viram que toda a família estava reunida para esperá-la. Ninguém tinha ido trabalhar naquele dia. O encontro de Marina com a família foi comovente. Todos choravam de emoção por tê-la novamente em casa com eles. Ao se despedirem, Marina percebeu que Vanessa estava tristonha. Embora procurasse disfarçar, com carinho ela abraçou a amiga e afirmou: Vanessa, agora que somos amigas, nada vai nos separar. Poderei ir visitá-la e você também, sempre que quiser, pode vir aqui, não é? Mesmo porque teremos muita coisa para conversar a respeito dos bebês do enxoval. É verdade. Não posso ser egoísta e querer você só para mim. Virei mesmo, muitas vezes, pode aguardar. Amélia e a sobrinha despediram-se da mãe, do pai e dos irmãos de Marina. A gratidão que sentiam pela ajuda daquela bondosa mulher, que até o dia anterior era uma estranha, deixava-os comovidos. Um clima de paz e de harmonia pairava no ar. Todos estavam satisfeitos e cheios de esperança no futuro. As crianças que estavam a caminho, com certeza, iriam proporcionar momentos de grande felicidade para todos. Antônia, pegando as mãos de Amélia, agradeceu sensibilizada. Obrigada, Amélia. Jamais poderemos pagar tudo o que fez por nossa filha e por todos nós. Não agradeça a mim, Antônia, mas a Jesus. Ao deixarem a casa, Amélia e Vanessa estavam com o coração leve e um bem-estar imenso, inundava-lhes o íntimo. Sabiam que teriam ainda muitos problemas e dificuldades pela frente. Estavam, porém, no caminho certo, e Deus não iria desampará-las. A doutrina espírita nos orienta sobre a importância da preservação da vida, considerando o aborto um crime que se comete contra o outro ser, de danosas consequências para quem o faz. Espíritos em evolução, ora estagiamos no planeta Terra com o objetivo de aprendizado e de aprimoramento moral, como parte de um processo educativo que nos leva à perfeição e que nos concede as condições e as oportunidades imprescindíveis para alcançar nossos objetivos. Desse modo, quando uma vida se inicia no ventre materno, não é um fato desprovido de importância, ao contrário, representa o retorno de um espírito que aceitou renascer naquele lar e que foi aceito por aqueles que serão seus pais. Já existe vida, portanto, e qualquer ameaça à continuidade daquela vida representa uma contravenção às leis divinas. O que as pessoas de modo geral não entendem é que ali está não apenas um embrião que ganha aos poucos aspecto de um ser humano, mas um espírito, uma individualidade com longo trajeto realizado, que volta ao mundo terreno trazendo suas experiências. Alguém que já obteve vitórias, mas que também teve muitos fracassos, que fez afetos e desafetos, prejudicou e foi prejudicado. É um espírito que retorna com uma programação de vida para a qual se preparou exaustivamente, comprometendo-se perante si mesmo e perante seus maiores, a ser melhor, esforçando-se para aprender cada vez mais, reparar os erros cometidos no passado, ajudar aqueles a quem prejudicou
e perdoar aqueles que o prejudicaram. Com certeza, encontrará dificuldades pelo caminho, até na própria família, uma vez que Deus colocará o reencarnante perto das pessoas com as quais precisará se reajustar. Poderá enfrentar a rejeição da própria mãe, mas o desejo de vencer o ajudará a continuar preso ao feto. Em virtude do campo energético de um e de outro estarem mais próximos, as vibrações misturadas poderão interferir na gestação. A mãe enfrentará sintomas diversos como mal-estar, náuseas, desejo de chorar e muitos outros, porque é um outro ser que ali está grudado nela, uma outra individualidade que chega trazendo suas emanações mentais, seus sentimentos, sua alegria, sua tristeza. Natural que a mãe sinta o reflexo de tudo isso, uma vez que a convivência é a mais estreita possível, mas o feto também experimentará essas dificuldades, especialmente se sentir rejeição por parte da futura mãe. Desse modo, imprescindível a maior boa vontade de parte a parte para vencer esses empecilhos naturais no início da gestação. Aos poucos, à medida que seus laços com o corpo físico se intensificam, o espírito vai perdendo a consciência e tudo fica mais fácil. A adaptação se faz sem maiores problemas para o bebê e para a mãe, que deixa de sentir os incômodos iniciais da gravidez, passando a curtir a gestação e se preparando para a chegada do filho. Entretanto, quando as coisas não correm bem e apesar dos esforços da espiritualidade maior, o aborto acontece. Uma sensação de tristeza e desapontamento toma conta de ambos. Se a interrupção da gravidez se deu por motivos físicos, por exemplo, uma enfermidade ou alguma falha no organismo da gestante, certamente ambos teriam de passar por essa experiência frustrada. Haverá a possibilidade de o espírito candidato à reencarnação retornar em outra oportunidade, naquela mesma família, sanando o problema. Se porventura o aborto aconteceu por desejo e ato da própria mãe, incapaz de suportar a presença do espírito reencarnante, normalmente o inimigo do passado, as consequências são graves e duradouras. O candidato a filho não aceitará a rejeição, o que aumentará a distância entre ambos, predispondo-se a mãe a sérios problemas de saúde orgânica, emocional e espiritual. Inclusive, existe caso, acompanhado por nossa equipe, em que o filho, rejeitado, mas desejando desesperadamente a continuidade da vida, oportunidade valiosa para ele, no momento em que estava sendo expulso do claustro materno, agarrou-se fortemente ao corpo da mãe, tentando evitar o pior, e acabou ocasionando a ruptura de um vaso sanguíneo, provocando grave hemorragia. Dessa maneira, retornaram à espiritualidade mãe-filho, imantados um ao outro, tendo a futura mãezinha de suportar o ódio e a revolta daquele que seria seu filho numa obsessão terrível e de longo curso. Esse caso, ainda em andamento, só irá ter um desfecho favorável quando ambos entenderem a necessidade do perdão recíproco. Certamente, terão de retornar ao mundo terreno para, em nova encarnação, se reajustarem mutuamente, aprendendo a se amar o que ainda não foi possível. De qualquer maneira, mesmo que o reencarnante em melhores condições espirituais não lhe guarde rancor, a distonia causada pela interrupção da gravidez e a consciência da mãe não vão dar paz a ela própria, em virtude da gravíssima infração cometida contra as leis divinas. Não raro, a mulher começará a apresentar distúrbios emocionais e, pela insistência da mente criminosa em conservar pensamentos negativos, também apresentará problemas orgânicos. Que se livrem as futuras mães de cometer tamanha insensatez, se não quiserem sofrimentos acerbos sobre sua cabeça. Afirma-se na atualidade que o sexo é livre e que a mulher tem direitos sobre o seu corpo e pode fazer dele o que desejar. Todavia, desde que seja atingido o direito de outrem, cometemos um crime. Ninguém desrespeita o direito do próximo sem assumir séria responsabilidade com seu ato. Se o fato ficar impune perante as leis humanas, o mesmo não acontecerá diante das leis de Deus, que são justas, sábias e perfeitas. Entretanto, sempre existirá uma nova oportunidade para os faltosos. Qualquer que seja o erro que tenhamos cometido, inclusive o aborto, Deus nos concederá novas ocasiões de repararmos
o prejuízo que causamos ao próximo, quando teremos a bênção de nos reajustarmos perante aqueles que prejudicamos. Em encarnação futura, a mulher poderá renascer estéril, sentindo a dor de desejar ardentemente um filho e não poder gerá-lo. Poderá resgatar seus erros, porém, adotando crianças órfãs ou amparando outras em creches, sempre necessitadas, ou ajudando famílias carentes a cuidar de seus filhos, dedicando-lhes atenção e amor. Falamos aqui de reencarnações planejadas e acompanhadas com carinho pelo trabalho intercessório de benfeitores espirituais, quando o reencarnante faz jus a essa ajuda pela condição espiritual e serviços prestados ao próximo. Muitas vezes, porém, o espírito que necessita reencarnar não está em condições de decidir o seu futuro, muito menos de auxiliar no planejamento reencarnatório, em virtude dos compromissos assumidos, dos erros praticados. A volta ao corpo físico lhe é imposta por Deus. Em uma infinidade de casos, a reencarnação se dá em processos naturais, obedecendo às determinações da própria natureza. Como a semente que, caindo em solo fértil, germina em condições adequadas, pela vinculação do espírito à futura mãe ou ao futuro pai, não raro acompanhante, pertinaz por processo obsessivo, gerado na afinidade moral que possibilita a sintonia vibratória, é atraído para o ventre materno, dando-se a concepção. Apesar de não haver uma programação prévia, não creio que o espírito reencarnante seja um estranho ao casal. De alguma forma, se ele é ligado ao psiquismo do homem ou da mulher, é sinal que faz parte do passado de um ou de outro, ou de ambos, com quem tem compromissos kármicos. Assim, diante da maternidade, que as mulheres não fujam ao seu dever, aceitando a determinação divina com coragem e boa vontade, mesmo em situações adversas. Muitas vezes, aquela criança a princípio indesejada é a resposta para suas necessidades de regeneração e seu esteio no futuro. As nossas homenagens às mães que, desprovida de recursos, sem um companheiro que lhes dê amparo, muitas delas mal entrando na adolescência, enfrentam a oposição das famílias, as dificuldades e problemas e assumem a gravidez decidindo ter o filho, com uma coragem e determinação verdadeiramente extraordinárias. Se todas as futuras mães gozam de um amparo especial, aquelas certamente terão um acréscimo de proteção do alto para poderem levar adiante a gravidez, trazendo ao mundo mais um espírito necessitado de nova experiência na carne. Capítulo 16. Assédio sexual. A chuva que caía desde a noite anterior, agora ainda mais forte, nas ruas encharcadas, a enxurrada aumentava sempre, obrigando os transeuntes, para atravessar a via pública, a procurarem os locais em que o volume de água fosse menor. De tempos a tempos, faíscas elétricas cortavam os ares, seguidas do barulho de trovões assustando as pessoas. Eram 9 horas da manhã, mas as luzes dos postes estavam acesas, tal a escuridão que se abatera sobre a cidade. Encontrando uma marquise protetora, Valéria resolveu se abrigar da tempestade, visto que lhe era impossível prosseguir. O guarda-chuva mostrava-se insuficiente para protegê-la daquele verdadeiro dilúvio. Olhou para os sapatos que engraxava pouco antes, agora encharcados, para a roupa que passara cuidadosamente e que agora estava toda molhada. Descontente, ela levou a mão aos cabelos que penteara com capricho, de onde a água escorria pelo pescoço, penetrando em sua roupa. Faria uma triste figura chegando ao escritório daquele jeito. Sua aparência estava péssima. Se pelo menos eu tivesse um carro, pensou tremendo de frio. Agora protegida da chuva, olhava os grossos pingos que caíam lavando as calçadas. Profunda preocupação a dominava. Sabia que estava muito atrasada para o trabalho e o patrão, ríspido e prepotente, talvez não entendesse seus motivos. Ainda mais que ele estava sempre procurando desculpas para despedir os empregados. E Valéria sabia que ele não simpatizava nada com ela, ou talvez simpatizasse muito, pensou com ironia. Respirou fundo, enquanto uma dor quase física atingia-lhe o coração. Se perdesse esse emprego, não saberia o que fazer da sua vida, já tão complicada. Lembrou-se da família distante, não podia contar com ela. Seus pais residiam no Ceará, numa cidadezinha que nem aparecia no mapa,
e eram muito pobres. Mauro, seu marido, homem bom e trabalhador, desempregado havia 1 ano e 5 meses, não podia contribuir financeiramente para a manutenção da casa, e as 2 filhas, Marcela e Roberta, de 4 e 5 anos, tinham necessidades básicas que precisavam ser atendidas: alimentação, roupas, calçados, remédios e a creche, entre outras. Além disso, o aluguel, o senhorinho não costumava esperar, e as contas de água, luz e telefone eram alguns itens que a afligiu sobremaneira nessa manhã chuvosa. O que fazer? Valéria deixou que as lágrimas rolassem, aproveitando o rosto molhado pela chuva. Certamente ninguém iria notar. Cada um estava preocupado com os próprios problemas. E não era só isso. Tudo parecia estar ruindo à sua volta. Tinha consciência de que, se aceitasse as propostas do patrão, tudo seria diferente. Repugnava-lhe, todavia, ceder aos caprichos daquele homem asqueroso e lascivo, e por isso ele passou a mostrar-se hostil para com ela. No entanto, sua honestidade e sua honra estavam acima de tudo, e conservava-se digna e de cabeça erguida, e era exatamente isso que aquele homem não suportava. Nesse momento, pelo movimento de pessoas que voltavam a transitar, notou que a chuva diminuíra de intensidade, deixando também a proteção da marquise, abriu o guarda-chuva e, caminhando tão rápido quanto suas pernas o permitiam, tomou o rumo da empresa. Ao aproximar-se do grande prédio, o coração começou a bater mais rápido. As luzes estavam todas acesas e o movimento era intenso. Tomou o elevador, que a levaria ao andar onde ficava sua sala, intimamente suplicando ajuda divina. Quando o elevador parou e a porta se abriu, respirou fundo. Enchendo-se de coragem, caminhou pelos corredores da grande fábrica de confecções, deixando-se envolver pelo cheiro característico dos tecidos, das tintas e pelo barulho das máquinas que trabalhavam a pleno vapor. Dirigiu-se primeiramente à toalete, onde deixou o guarda-chuva molhado. Rapidamente se arrumou, compondo melhor a aparência. Enxugou o rosto e os cabelos, prendendo-os na nuca. Ajeitou a roupa e fez uma maquiagem discreta. Depois, olhando-se no espelho e considerando-se mais apresentável, dirigiu-se ao escritório. Preparava-se para começar a trabalhar quando ouviu uma colega sussurrar: "Hoje a coisa está preta." "Ele já perguntou por você, Valéria. O homem parece uma fera. De carneiro não tem nada, está mais para lobo." Comentou com ironia, fazendo um trocadilho com o nome do proprietário, José Carneiro. Apesar da aflição, Valéria não pôde deixar de rir. A colega, sempre bem-humorada, tinha os cabelos compridos, lisos e avermelhados. "Infelizmente, a chuva fez com que eu me atrasasse, Janete. E eu não sei. Muita gente não conseguiu chegar no horário hoje. Mesmo quem tem carro ficou preso no trânsito. Também que é dilúvio. Quer um café? Vou pegar para mim e trago para você também." Valéria respondeu com um sorriso agradecido. "Obrigada, amiga. Estou mesmo precisando de um café bem quente." Não quis dizer que nada havia tomado antes de sair de casa. Na verdade, havia um pouco de chá que ela deixou para as crianças. Nesse dia, Marcela e Roberta não iriam à creche em virtude da chuva. Infelizmente, não teriam a alimentação que lá era servida. Uma bênção nesses tempos de crise. Atendeu ao telefone, tomou o café que a colega lhe trouxe, arrumou a mesa, tirou o material das gavetas e começava a trabalhar nos relatórios quando recebeu um chamado. O chefe queria falar com ela. Muniu-se de coragem, ergueu a cabeça e foi até a sala do senhor Carneiro. Bateu delicadamente e entrou. "O senhor mandou me chamar?" perguntou polidamente. O homem a que ele estava era troncudo, baixo, de pescoço curto e grosso enterrado nos ombros. Carneiro olhou-a de alto a baixo, com seus olhinhos apertados, e respondeu: "A senhora atrasou-se bastante hoje, dona Valéria." Tentando não demonstrar seus verdadeiros sentimentos em relação a ele, a funcionária respondeu: "O senhor tem razão, peço-lhe desculpas." Mas a chuva, interrompendo, ele não permitiu que ela continuasse. "Desculpas, sempre desculpas. Deveria ter previsto que com a chuva levaria mais tempo para chegar aqui e que por isso tinha de sair mais cedo de casa. Concordo com o senhor, errei com certeza, mas quando saí de casa não estava chovendo tanto e resolvi vir a pé. Esse foi meu erro. Peço-lhe mais uma vez que me perdoe, senhor Carneiro,
Isso não acontecerá mais, prometo-lhe. Justificou-se sem dizer que, na verdade, não tinha vindo de ônibus por falta de dinheiro. Vendo-a compungida e medrosa à sua frente, ele sentiu uma satisfação toda especial. Gostava de espezinhá-la e vê-la entregue em suas mãos. Sentia um prazer quase físico. Considerou, porém, que por agora era suficiente. Está bem, dona Valéria. Aceito suas escusas, mas que isso não se repita. De outra vez, talvez não seja tão generoso, pode ir. Obrigada, senhor. Prometo-lhe que o problema não voltará a correr. Virou-se e saiu da sala pisando firme. Ao chegar em sua mesa, desabou sobre a cadeira. Lágrimas silenciosas corriam-lhe pelo rosto. Como foi? Quis saber Janete, curiosa e preocupada ao ver o estado da amiga. Você pode imaginar. Insinuou que chego tarde constantemente e que vivo dando desculpas. Logo eu, que procuro chegar sempre antes do horário. Ele quer pisá-la o máximo que puder, você sabe, considerou a colega. Sim, eu sei. Humilhei-me, pedi perdão, fiz tudo o que precisava. Não posso correr o risco de perder este emprego, minha amiga. Nossa situação em casa já está complicada o suficiente sem isso. Mas vamos trabalhar. Não quero que ele passe, nos veja conversando e tenha outros motivos para a reclamação. Envolvida no serviço, Valéria não viu o tempo passar. Quando soou a campainha, ela levou um susto. Hora do almoço. Janete veio buscá-la, sempre almoçavam juntas. Era o tempo que tinham para colocar a conversa em dia. No refeitório, havia um burburinho diferente no ar. O que será que aconteceu? Indagou Valéria para a amiga. Não sei, mas vejo Ruth chorando. Vou me informar e já volto com notícias. Janete voltou com uma bomba. Você não vai acreditar. Ruth foi demitida. Demitida? Qual o motivo? O mais usado quando não se tem motivos. Contenção de gastos. Hã? Agora vai começar uma corrida. O cargo de secretária do chefe atrairá o interesse de muita gente, considerou Janete pensativa. Naquele instante, Valéria sentiu uma fisgada no coração. Uma luz vermelha de alerta começou a piscar dentro dela, indicando perigo. Nada havia que justificasse sua preocupação, no entanto, a partir daquele momento, passou a sentir-se tensa e inquieta. Por que demitir Ruth? Reconhecida e elogiada pela sua competência, não fazia sentido. O resto do dia passou sem incidentes. Ao chegar em casa, o marido já tinha feito uma sopa de legumes com a ajuda das meninas, que estavam felizes por poder mostrar sua boa vontade à mamãe, que voltava cansada do serviço. Boa noite, minhas queridas. Como passaram o dia? E você, meu amor? Sua sopa está com um aroma que a gente pode sentir lá da rua. O clima era de alegria e paz. Valéria sentiu-se recompensada pela canseira do dia. Estar com os familiares queridos no ambiente do seu lar era uma bênção de valor inestimável. Sentaram-se e jantaram, enquanto Marcela e Roberta comentavam o que tinham feito naquele dia. Ainda bem que parou de chover, mamãe. Amanhã vamos poder ir à creche, não é? Claro, filhinha, mesmo porque não é bom perder aula. Conversaram animadamente por algum tempo. Depois a mãe ordenou que fossem colocar o pijama e escovar os dentes para dormir. Colocou as meninas no leito, contou-lhes uma história e em seguida fez uma oração com elas, beijou-as, apagou a luz e saiu, deixando a porta encostada. Retornando à sala, sentou-se no sofá ao lado do marido. Mauro abraçou-a com carinho. Você tenta disfarçar, mas está preocupada. O que houve? Sem desejar afligir o marido, que ignorava o assédio do chefe a ela, explicou. Nada de importante. Hoje foi um dia difícil. Levei uma bronca do patrão por ter chegado tarde e isso me deixou chateada. Você não se justificou, minha querida? Claro. Ele aceitou minhas desculpas. Então esqueça o incidente. Tem razão. Não vou pensar mais nisso. Vamos dormir. Estou exausta. Vamos. Amanhã não posso perder a hora. Tenho uma entrevista logo cedo. É uma proposta de emprego. Mauro, que bom, você não tinha me contado. Com jeito meio constrangido, ele comentou de cabeça baixa. Não queria dar-lhe falsas esperanças, querida. Vamos ver como me sai na entrevista. Não quero nem posso me decepcionar novamente. Abraçando o marido, Valério o animou. Confie em Deus, meu bem. Tenho certeza de que desta vez dará tudo certo. Deus a ouça. Na manhã seguinte estavam todos animados. As crianças porque iriam para a escola
e Valéria e Mauro pela expectativa de um bom emprego para ele. Despedindo-se do marido, Valéria desejou-lhe boa sorte. Em seguida, tomou o rumo da empresa. Chegou bem antes da hora e poucas pessoas ali estavam. Foi para a sua mesa e começou a trabalhar. O tempo passou rapidamente. Na hora do almoço, sentou-se com Jeanette numa mesa de canto. Sentia-se feliz e queria compartilhar suas esperanças com a amiga, contar-lhe sobre a possibilidade de um bom emprego para o seu marido. Nisso, notou com estranheza que os outros colegas a olhavam e cochichavam. O que está acontecendo, Jeanette? O ambiente está estranho. A amiga baixou a cabeça, pensou um pouco e depois disse lentamente: corre um boato de que a nova secretária do chefe será você, Valéria. Perplexa, ela se defendeu. Eu, mas por quê? Se alguém que não deseja esse cargo sou eu, você sabe. Eu sei, amiga, mas os outros não. Você sabe quanto gosto da Ruth. Seria a última pessoa a trabalhar contra ela. Além disso, tem outros motivos que você não ignora. Certo? Nossas colegas, porém, pensam que você se utilizou exatamente da queda que o nosso carneirinho tem por você para subir. Indignada, Valéria ameaçou levantar-se e tomar uma atitude, mas Jeanette a impediu. Isso é um absurdo. Vou lá falar com ela, Jeanette. Não faça isso, Valéria, não vai adiantar. Haja de forma normal e, se for consultada para o cargo, não aceite. É a melhor resposta que poderá dar-lhes. Tem razão. Quem não deve, não teme. Bem, vamos voltar ao serviço porque este ambiente está me incomodando. Retornaram e mergulharam no trabalho. Por volta das 5 horas da tarde, Valéria foi chamada à sala do patrão. Pedindo licença, entrou e ficou em pé aguardando suas ordens. Sente-se, ordenou ele. Não, obrigado, estou bem assim. O senhor deseja alguma coisa? Sente-se, eu já disse. A contragosto, Valéria sentou-se. Com certeza a senhora já sabe que Dona Ruth foi demitida. Ela permaneceu impassível, sem confirmar ou negar. Preciso de uma nova secretária. Estive analisando cada funcionária da empresa e cheguei à conclusão de que a senhora Dona Valéria é a mais indicada. Tentando manter a tranquilidade e o equilíbrio, ela respondeu: creio que se engana, senhor Carneiro. Outras funcionárias existem com mais condição do que eu. Além disso, não poderia aceitar o cargo, porque tenho um marido e 2 filhas pequenas que dependem de mim. Não poderia ficar além do horário habitual, como muitas vezes acontece nesse caso, considerou com um pouco de ironia. Pense bem, Dona Valéria. O cargo que estou lhe oferecendo representa um salário bem melhor, além de outras vantagens. Ele fez uma pausa, analisando a reação dela. Como Valéria continuasse calada, prosseguiu ardiloso. Por falar nisso, como vai seu marido? Ainda desempregado? Não creio que possa se dar ao luxo de recusar um salário mais atraente e que representa o sonho de todas as nossas funcionárias. Pense bem. Valéria, nervosa, levantou-se, respondendo grave e digna. Já pensei, senhor Carneiro. Prefiro ficar onde estou, gosto do meu serviço. Infelizmente, devo dizer-lhe que se não aceitar minha proposta, não poderá permanecer nesta empresa. Será demitida. Então não me dê a resposta agora, reflita até amanhã pelo menos. Consulte o travesseiro, pese os prós e os contras, ouça seu esposo e depois voltaremos a conversar, está bem? Valéria concordou, quase desfalecendo. Reunindo as poucas forças que lhe restavam, caminhou até a porta, deixando a sala. Sem condições de voltar para sua mesa, dirigiu-se à toilette. Ali sozinha, desatou em pranto convulsivo. Jeanette, percebendo que a colega tinha saído do gabinete do chefe e se dirigido diretamente à toilette, foi atrás dela, encontrando-a lavada em lágrimas. O que houve, Valéria? Aquele homem terrível ofereceu-me o cargo de sua secretária. Jeanette esteve a ponto de pronunciar eu não lhe disse? Todavia, conteve-se a tempo, vendo o desespero da amiga. E você aceitou? Claro que não, mas aquele sádico colocou-me diante de um impasse. Ou aceita ou sou demitida, percebe? Em grande desespero, Valéria deixou-se escorregar pela parede, caindo estatelada no piso. Então, como vai ficar? Você disse que não aceitava? Isso mesmo, mas ele insistiu para que eu não desse uma resposta hoje, que pensasse até amanhã. Minha esperança é que o Mauro consiga o emprego que tem em vista. Viu? Acalme-se. Sempre tem uma saída, amiga. Deus sempre nos ampara. É verdade. Entretanto, Jeanette,
Mesmo que Mauro consiga o emprego, preciso do salário que ganho aqui. Meu dinheiro não está dando. Temos passado necessidades. Confie em Deus. O amanhã nos reserva sempre novas oportunidades. Espero que o Mauro tenha conseguido aquele emprego. Tentando parecer mais serena, Valéria lavou o rosto, recompôs a fisionomia e voltou para sua mesa. Felizmente, estava quase na hora de encerrar o expediente. Janete tem razão. Necessário ter confiança. Amanhã será outro dia, cheio de novas esperanças. Elevando o pensamento a Jesus, Valéria suplicou: Senhor, me ajude. Capítulo 17. Tomada de decisão. Entrando em casa, Valéria encontrou Mauro na cozinha preparando um lanche. Ao mesmo tempo, ouviu o barulho do chuveiro e a risada das meninas que tomavam banho, o que lhe deu um agradável sentimento de paz e aconchego. Aproximou-se do marido ansiosa. E então, querido, como foi a entrevista? Quando o café lhe respondeu sem se virar. Nada feito. Ainda não foi dessa vez, infelizmente. Mas como? Você estava tão cheio de esperanças. Parecia ser um emprego sob medida. Pois é, eu fui muito bem na entrevista, mas chegaram à conclusão de que não tenho o perfil ideal para aquele cargo. Mas Valéria caiu sentada numa cadeira. Naquele instante, viu suas esperanças se escoarem pelo ralo. E agora? Teria que aceitar a proposta daquele infame. Colocando o café na mesa, Mauro percebeu que sua esposa estava decepcionada. Abraçou-a com carinho, consolando-a. Não se preocupe, querida. Trouxe o jornal para examinar os classificados e amanhã mesmo voltarei às ruas. Não é possível que não surja algo. Não sou exigente. Qualquer coisa serve. Viram as meninas que saíam do banheiro enroladas em toalhas e pararam de falar. Evitavam sempre que as filhas participassem de seus problemas. Valéria colocou um sorriso no rosto e elas beijaram a mãe alegres. No quarto, enquanto as ajudava a vestir o pijama, Marcela e Roberta tagarelavam, contando tudo o que tinham feito na creche, o que aprenderam, o passeio a um bosque ali perto. Prontas para dormir, sentaram-se para tomar o lanche. Roberta estava sem fome. Marcela comeu com satisfação o sanduíche que a mamãe preparou, acompanhado de um copo de leite com café. — Por que não quer comer, filha? Perguntou a maior. — Comi muito na creche hoje, mamãe. Tinha arroz doce que eu adoro. — Ah, então entendo por que Marcela está com fome. Você não gosta de arroz doce, não é, querida? — É, mas na creche tomei 2 pratos de sopa, mamãe. — É que ela é esfomeada mesmo. Retrucou Roberta, fazendo todos caírem na risada. Acabaram de tomar o lanche e as meninas puderam ficar na sala assistindo a um desenho de que elas gostavam muito. Depois, Valéria colocou-as para dormir. Voltando para a sala, sentou-se junto do marido, que assistia um jornal na TV. Ela precisava falar com Mauro, mas não sabia como. Precisava resolver com a ajuda dele se aceitaria o cargo de secretária do chefe. Porém, como fazer isso, sem contar-lhe sobre o assédio sexual que estava enfrentando no serviço? Mauro diminuiu o volume do aparelho e abraçou-a. — Fique tranquila, querida. Você está triste porque não conseguiu o emprego hoje, mas amanhã poderá ser diferente. Precisamos ter esperança. Consolou ele, julgando fosse esse o motivo de Valéria estar tão calada. Como ela continuasse com ar preocupado, ele olhou-a sorridente e concluiu: — Vamos, querida, ânimo. Afinal, nada mudou de ontem para cá. Tudo continua da mesma maneira. É apenas uma expectativa que não se concretizou. Só isso. Felizmente, podemos contar com seu salário. Enquanto não arrumo o serviço, continuo levando e buscando as meninas na creche, fazendo as tarefas domésticas e procurando trabalho. Deus tem sido bom para nós. Não podemos nos queixar, não é? Valéria tinha um nó na garganta e um imenso desejo de chorar e de abrir seu coração ao marido. Todavia, não podia deixar que ele percebesse seu estado de espírito. Assim respirou fundo, contendo as lágrimas. Estava decidido. Não poderia desistir do emprego agora. Precisava enfrentar a situação, custasse o que custasse. Você tem razão, querido. Felizmente não nos faltam recursos. Não é muito, mas o que ganho na empresa dá para nos mantermos. Fez uma pausa e com os olhos úmidos deu a notícia. Hoje recebi uma proposta da empresa, o cargo de secretária do chefe. O salário é maior e terei outras regalias. Fiquei de dar a resposta amanhã,
Não queria decidir sem ouvir sua opinião. Mauro arregalou os olhos radiante. Querida, mas isso é ótimo. Mas parece que você não está muito contente, por quê? Bem, talvez tenha que trabalhar mais, fazer horas extras, e você? Entendi. Está preocupada com as meninas, caso eu comece a trabalhar também. Porém, se você ganhar mais, poderemos contratar alguém para ir buscá-las na creche e ficar com elas até voltarmos para casa. Veja, as coisas estão melhorando. Tudo vai dar certo, disse o marido todo animado. Você tem razão, Mauro. Tudo vai dar certo. Valéria tinha o coração apertado, mas não podia jogar balde de água fria no entusiasmo do marido. Teria de enfrentar a situação. Deitada, não conseguia conciliar o sono. Sentia medo do futuro, medo do que poderia acontecer. Estava sem ânimo e desejando que o novo dia não chegasse nunca. Amanhecia quando conseguiu cochilar. O despertador, porém, acordou-a lembrando-a de seus deveres. Levantou-se com o corpo todo dolorido. Tomou banho, acordou Marcela e Roberta, arrumou-as, enquanto Mauro preparava o café da manhã. Depois do lanche matinal, saíram juntos, tomando rumos diferentes. Mauro com as filhas a caminho da creche e ela para a empresa. Entregue a si mesma, Valéria ia pensando em seus problemas. Gostaria de ter a fé de sua amiga Janete, mas não conseguia. Ensinava as filhas a rezar por tradição, porém não se sentia próxima de Deus. Passando perto de uma igrejinha, aquilo lhe parecia um sinal. Ainda tinha tempo. Resolveu entrar. O ambiente tranquilo da igreja reagiu favoravelmente sobre seu ânimo. Sentiu-se melhor, mais serena. Ajoelhou-se pedindo a Jesus que a ajudasse a resolver seus problemas. Rezou um Pai Nosso e saiu. Reconhecia que estava melhor. A tensão diminuíra e o coração já não batia descompassado. Por que se preocupar tanto? Aceitaria a proposta. Uma mulher sempre tem meios de se defender. Escapando do assédio do patrão, resolveu que levaria a situação em banho-maria, dando tempo para que Mauro encontrasse um emprego. Depois, nesse período, ela mesma poderia ir sondando espaço em outras empresas. Sabia de pelo menos 2 que estavam contratando funcionárias para escritório. Como isso não lhe passara antes pela cabeça, era uma boa solução. Cheia de novas esperanças, chegou ao prédio da empresa. O burburinho era grande. Percebia pelos olhares e cochichos que estavam falando dela. Era o assunto do dia. Entrou calada, agindo normalmente. Cumprimentou a todos e fingiu não notar o que estava acontecendo. Acomodou-se em sua mesa e, baixando a cabeça, concentrou-se no trabalho. Não daria o primeiro passo. Ficaria esperando que o patrão a chamasse, rezando para que ele tivesse mudado de ideia. Conquanto procurasse manter uma atitude serena e equilibrada, no fundo estava tensa e angustiada. O coração batia forte e ao menor ruído estremecia. Em torno das 10 horas, Janete, que tinha ido até o gabinete do chefe entregar um relatório, passou por sua mesa e avisou. Valéria, o patrão quer vê-la, coragem. Ela levantou-se de pernas trêmulas, respirou fundo e caminhou até a sala do senhor Carneiro, acompanhada pelos olhares dos demais funcionários. Bateu delicadamente e entrou. Mandou-me chamar, senhor. Sim, dona Valéria, sente-se. Conforme conversamos ontem, aguardo sua resposta. Aceito o cargo como minha secretária? Tentando ganhar tempo, Valéria ponderou. O senhor acha que vou dar conta do serviço? Afinal, existem pessoas aqui dentro da empresa mais qualificadas para o cargo. Não concordo, dona Valéria. A senhora é a pessoa ideal, tem presença, sabe tratar as pessoas, se expressa bem. Quanto ao mais o que não souber, aprenderá com o tempo e então... Bem, se o senhor pensa assim, eu aceito. Carneiro fingiu não perceber o ar acabrunhado dela. Ótimo. Então, a partir de hoje, seu lugar é aqui na sala ao lado. Pode buscar suas coisas. Ao sair, Valéria percebeu que havia um silêncio estranho na grande sala, quase palpável. Todos haviam parado de trabalhar. De repente, ao vê-la, todos recomeçaram a trabalhar ao mesmo tempo, disfarçando. Se seu ânimo fosse outro, teria começado a rir. Sem olhar para os lados, caminhou pelo corredor até sua mesa, onde começou a arrumar seus pertences. Janete aproximou-se. E então, amiga? Não teve jeito. Ou eu aceitava ou ia para o olho da rua. E com marido desempregado em casa, não posso me dar a esse luxo. Entendo, e agora? Agora tenho de enfrentar a fera. A partir de hoje, todavia,
começa a procurar outro emprego. Com uma caixa nos braços, cruzou de novo o corredor, sob os olhares irônicos e atentos dos demais. Contendo as lágrimas, tomou posse da sala contígua à do chefe. Tensa, permaneceu todo o dia tentando aprender o serviço e nem viu o tempo passar. Aos poucos foi relaxando, ao ver que Carneiro portava-se com delicadeza e correção. Não tendo motivo para medo, Valéria ficou mais tranquila. No dia seguinte, menos tensa, ela enfrentou os problemas normais do cargo, atendendo as pessoas, visitantes, credores e fornecedores com naturalidade. No final do expediente, ao passar por sua mesa, o chefe a cumprimentou. Parabéns, dona Valéria. Hoje só recebi elogios à sua pessoa. Todos foram unânimes em gabar-lhe a eficiência e finura de trato. Obrigada, senhor. Pode ir agora. Valéria estava começando a achar que se equivocara. Afinal, ele não era tão terrível assim como diziam. Capítulo 18. Ajuda providencial. Uma semana depois, Valéria estava adaptada à situação, segura e confiante. Na sexta-feira, quase no encerramento do expediente, o chefe chamou-a. Dona Valéria, infelizmente surgiram problemas urgentes que tenho de resolver ainda hoje. Preciso que me faça algumas correspondências, pode ser? Claro, senhor Carneiro, pode ditar. Depois de fazer as anotações, a secretária sentou-se defronte do computador para digitar as correspondências, visto que teriam de ser enviadas no mesmo dia, por meio de portador. Quando Janete veio chamá-la para ir embora, Valéria explicou. Não posso, Janete. Ainda tenho serviço urgente para fazer. Pode ir, irei quando terminar. Janete despediu-se e saiu. Dentro em pouco, não havia mais ninguém no prédio, só o pessoal da limpeza. Todo o barulho cessara. Carneiro assinou os documentos e disse: A senhora trabalhou muito hoje. Precisa relaxar um pouco. Aceita um copo de vinho? Valéria ficou constrangida, julgando que seria indelicadeza recusar. Aceito só um pouquinho, mas e as correspondências? Não se preocupe, eu mesma entregarei em mãos. Tenho um jantar ainda hoje com empresários e pessoas do governo. Carneiro entregou-lhe uma taça de vinho, enquanto falava de como estava satisfeito com seus serviços, quanto era eficiente e como gostava dela. Valéria, nesse momento, percebeu que ele já tinha bebido. Delicadamente, ela tomou um gole de vinho e respondeu: Agradeço-lhe, senhor, mas não faço mais do que cumprir minhas obrigações. Preciso ir agora, disse, fazendo menção de levantar-se. O chefe, que se erguera para servir-se de nova dose de bebida e passava por detrás da poltrona onde Valéria estava sentada, impediu-a, inclinando-se e cheirando seus cabelos. Seu perfume é delicioso, Valéria. Estendeu os braços para envolvê-la, mas quando ela sentiu o resfolegar dele no seu pescoço, seu hálito quente e o odor de bebida que tresandava foi mais ágil. Levantou-se de um pulo e fugiu do abraço dele. Senhor Carneiro, é tarde, preciso ir para casa. Não, fique. Vamos jantar juntos para comemorar. Não posso, lamento. E comemorar o quê? Além do mais, o senhor disse que já tem um compromisso para esta noite. Lembrou, como secretária eficiente, pensando que ele já tinha bebido demais e poderia se esquecer. Assim dizendo, pegou a bolsa e saiu correndo do escritório. O coração batia forte no peito. Só ficou mais tranquila ao ver-se em plena rua. Andou apressadamente por muitas quadras até que, cansada, resolveu parar um pouco para descansar. Valéria sentou-se numa pequena praça. O que fazer? Não podia voltar para casa naquelas condições, completamente desequilibrada, nervosa, angustiada, lágrimas correndo pelo rosto, mãos trêmulas. Como justificar seu estado perante o marido e as filhas? Estava entregue a si mesma, sem saber o que fazer, sem coragem para voltar para casa, quando uma senhora chegou de mansinho e sentou-se ao seu lado no banco. Com delicadeza, ofereceu-lhe um lencinho. Posso ajudar, moça? Valéria virou-se, viu uma mulher desconhecida e sentiu vergonha de estar chorando em plena praça. Aceitou o lenço, assoou o nariz e enxugou as lágrimas, depois murmurou: Obrigada, agradeço sua atenção. Estou realmente desesperada, mas ninguém pode me ajudar. Quem sabe? Não há problema sem solução, minha filha, confie em Deus. Olhe, está vendo aquele pequeno portão ali na frente?
Valéria olhou e viu um portãozinho de ferro. Sim, pois bem, nesta noite ali mesmo, temos um trabalho de ajuda aos sofredores e aflitos. Quer participar? Asseguro-lhe que se sentirá muito bem. Sua privacidade será respeitada. Se não quiser falar, não será obrigada. Terá, no entanto, um ambiente tranquilo para se acalmar e depois voltar para sua casa. O que acha? Valéria, que não queria mesmo retornar para o lar naquelas condições, aceitou. Adélia, nova amiga, conduziu-a. A casa era antiga, com paredes brancas e as janelas com detalhes azul. Na frente, uma placa com o nome Centro Espírita Amor e Paz. Valéria gostou do nome e pensou que sempre tivera curiosidade de entrar no centro espírita, sem nunca ter coragem. Tinha chegado a hora. Atravessaram a rua e entraram. Além do portão, surpreendente e lindo jardim surgiu cheio de arbustos e flores. Uma música suave tocava, levando Valéria a sentir inusitado bem-estar. No salão, que caberia no máximo uma centena de pessoas, tudo era serenidade. Os que ali já se encontravam mantinham-se em recolhimento íntimo. Tudo transpirava tranquilidade e paz. Adélia, em voz baixa, explicou à nova amiga que haveria uma palestra e depois o trabalho de aplicação de passes. Em seguida, ela poderia, se assim o desejasse, conversar com alguém do serviço de atendimento fraterno. Durante a prece inicial e a palestra, Valéria sentiu grande emoção, sentimento esse que aumentou na hora do passe. Como se as comportas de sua alma não suportassem mais a pressão, chorou copiosamente. Encerrada a reunião, como sentisse vergonha de conversar com uma pessoa estranha, foi introduzida numa pequena sala. No fundo, abrindo seu coração para Adélia, sua nova amiga e trabalhadora da casa. Quando terminou de falar, suplicou de forma comovente: ajude-me, Adélia, não sei o que fazer. Com serenidade, a senhora, que a ouvira de forma atenta e respeitosa, considerou: você me disse que nunca foi ligada à religião e que não tem o hábito de orar. No entanto, reconhece que o ambiente da nossa casa, a prece, a palestra e a aplicação de energias por meio do passe lhe fizeram muito bem. Tudo isso, Valéria, é o resultado da fé. Prosseguiu falando calmamente, de forma concisa e clara, do amparo de Deus que nunca abandona seus filhos e que grande parte das vezes as pessoas não percebem essa ajuda. Explicou sobre a necessidade de elevação do pensamento para sentirmos a proteção divina. Considerou que provavelmente seu patrão também estaria necessitado de ajuda, o que demonstrava com suas atitudes e orientando a orar por ele. Quando pensar em seu patrão, ao invés de mandar-lhe pensamentos negativos, de desprezo, raiva e rancor, ore por ele. Ao entrar na empresa, envie pensamentos bons para todos, especialmente para o seu chefe, desejando-lhe um bom dia e o amparo de Deus para ele e sua família. Você verá a diferença, Valéria. Será justo para esse homem que me atormenta, considerou. Experimente, você vai se surpreender. E para completar, sugeriu: como você disse que nada conhece sobre doutrina espírita, se tiver interesse, venha estudar conosco. Garanto-lhe que vai gostar. Despediram-se e Adélia deu-lhe de presente o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Valéria agradeceu a gentileza e prometeu voltar. Estava ótima. Uma sensação de bem-estar, de otimismo e de confiança a dominava por inteiro. Sentia-se fortalecida, segura e com a sensação de que poderia resolver qualquer problema. Entrou em casa e todos perceberam que estava alegre e bem disposta. Naquela mesma noite, antes de dormir, leu um trecho do novo livro e encantou-se. O Evangelho de Jesus surgia-lhe renovado e as explicações falavam-lhe de uma maneira que nunca tinha lido antes. No dia seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido. Conforme Adélia tinha sugerido, entrou fazendo uma prece e enviando bons pensamentos ao chefe e a todos os funcionários. Então, no escritório, as coisas começaram a mudar como consequência de sua própria mudança de atitude. Um fato novo aconteceu que Valéria julgou ser obra do acaso. Ao atender uma ligação telefônica, uma mulher desejava falar com o Sr. Carneiro. Como ele não estivesse, perguntou o nome para ligar de volta assim que ele chegasse. Diga-lhe apenas que Norma telefonou. Sou a esposa dele. Ah, pois não, dona Norma, darei o recado. Trocaram algumas palavras e houve uma imediata simpatia entre elas. A partir daquele dia, Norma voltou a telefonar outras vezes.
Gostava de conversar com Valéria. Um dia convidou-a para tomarem um lanche após o serviço. Valéria aceitou e no horário combinado encontraram-se na porta da empresa. Dirigiram-se a uma elegante casa de chá e conversaram bastante. Norma abriu o coração. Tenho muitos problemas com meu marido, Valéria. Ele gosta de beber e faz coisas que não deve. Não gosta que eu telefone nem vá à empresa. Talvez para se considerar mais livre. Não quer que eu veja as mulheres com as quais se relaciona. Norma parou de falar, tomou um gole de chá, depois prosseguiu. Vou lhe confessar uma coisa, Valéria. Quando telefonei a primeira vez e perguntei por meu marido, queria na verdade falar com você. Tinha ouvido alguns comentários maldosos que afirmavam que o meu marido estava tendo um relacionamento com a secretária. Valéria empalideceu. Abriu a boca para explicar-se, mas Norma não permitiu. Não, minha amiga, não se preocupe. Sei que meu marido não é um modelo de fidelidade conjugal. Sei que já manteve casos com várias das funcionárias da empresa. Por intermédio da sua voz, porém, aprendi a conhecê-la. Percebi a sinceridade de suas intenções, o carinho com que se refere ao seu marido Mauro, o amor que dedica às suas 2 filhinhas. Asseguro-lhe, Norma, que entre o senhor Carneiro e eu nunca houve nada, afirmou Valéria. Eu sei, minha querida. Conheço, porém, meu marido de sobra para saber que ele não deixaria passar uma bela moça como você sem tentar seduzi-la. Confesso que antes de conhecê-la fiquei com ciúmes. Depois, senti que poderia ter confiança em você e que hoje se confirmou com o nosso encontro. Você não me parece o tipo que aceita esse gênero de relação, Valéria. Tem razão, Norma. Jamais aceitaria uma situação ambígua como essa. Fui educada segundo padrões morais rígidos. Além disso, já tenho problemas suficientes na vida. Pode confiar em mim. Norma percebeu uma expressão preocupada no rosto da outra e teve vontade de conhecer seus problemas. Queria ajudar. Contudo, Valéria não parecia disposta a abrir-se. Resolveu deixar que o tempo se encarregasse de mostrar à nova amiga que ela também era digna de confiança. Continuaram conversando. Norma contou como era sua vida ao lado do marido e Valéria encheu-se de compaixão por aquela mulher tão rica e tão infeliz. Reconheceu que ambos estavam precisando de ajuda. Com delicadeza e pisando em ovos, sugeriu: Norma, não sei o que pensa sobre o assunto, mas estou frequentando um lugar que me tem feito grande bem. É um centro espírita. Acho que tanto você quanto seu esposo estão precisando de ajuda. Fez uma pausa e perguntou: Você acredita nessas coisas? Não sou preconceituosa, se é o que você quer saber, Valéria. Estou aberta a tudo o que possa mudar nossa vida. Devo dizer-lhe, inclusive, que já frequentei outras religiões sem encontrar o que procurava. Aceito qualquer coisa. O ambiente em casa é péssimo e meus filhos não suportam ficar dentro de casa. E eu sinto enorme solidão. Conheço muita gente, mas não tenho amigas. No fundo, todos nós estamos sofrendo bastante. Sim, concordo que precisamos de ajuda. Então a reunião é sexta-feira às 20 horas. Ótimo. Passarei para buscá-la na saída do serviço. Tomamos um lanche e vamos para a reunião, combinado? Combinado. Capítulo 19. Mudanças importantes. Valéria e Norma chegaram à casa espírita meia hora antes do horário marcado para início da reunião. Ao entrar, Valéria logo procurou sua amiga Adélia, que a abraçou com imenso carinho. Depois fez as apresentações. Norma, esta é Adélia, amiga sobre a qual lhe falei que tanto tem me ajudado. Adélia, esta é Norma, esposa do senhor Carneiro, dono da empresa onde trabalho. Adélia, gentil e sorridente, cumprimentou a nova frequentadora, abraçando-a e dando-lhe as boas-vindas. Espero que goste da nossa casa, Norma. Fiquem à vontade. Tenho tarefa urgente e peço-lhes desculpas. Conversaremos após a reunião. E antes de se afastar, sugeriu: Valéria, deixo-lhe o encargo de orientar Norma e explicar-lhe como funciona a reunião. Mostre-lhe nossas instalações com as quais você já está bem familiarizada, não é? Claro, Adélia, deixe por minha conta. Visitaram o salão de palestras, as salas de cursos de atendimento, de aulas de moral cristã, infanto-juvenil, a biblioteca, a livraria. Nesta última permaneceram mais tempo, pois Norma se encantou com os livros. 10 minutos antes do início das atividades, dirigiram-se ao salão. Norma, assim como tinha acontecido com Valéria, também se encantou com a música suave que tocava, incentivando a elevação do pensamento.
o bem-estar e a paz que o ambiente proporcionava. Ao terminar a reunião, Norma estava fascinada com tudo. A palestra, o passe, o ambiente fraterno e aconchegante. Pela primeira vez, tinha podido encontrar realmente Jesus. Lembrava-se das muitas igrejas que tinha frequentado. Em todas elas havia o culto exterior da religião, sem o apelo à razão. Entrar em templos cujo objetivo primordial era o dinheiro, nos quais a atenção que se recebia era proporcional aos recursos que se tivesse. Em alguns, a gritaria era tamanha que a deixava aturdida, como se para conversar com Deus fosse necessário elevar o tom de voz para fazer-se ouvido. Em outros, sentiu um ambiente de paz, de harmonia e a elevação das intenções, contudo, como as orações fossem realizadas em língua estranha ao seu entendimento, reconheceu-se incapaz de acompanhá-las. Em muitos desses templos, utilizavam recursos exteriores para atingir o bem-estar e a paz que desejavam, como indumentárias, incensos perfumados, gestos estudados e repetição de palavras e frases. Nunca, porém, mesmo em suas viagens pelo mundo, tinha deparado com uma reunião tão singela, tão desprovida de aparatos e ao mesmo tempo tão pródiga de resultados, e como tal apelo à razão. A mensagem de Jesus Cristo surgia diferente, ao mesmo tempo que falava de coisas velhas, já bastante conhecidas, vestia-se com uma roupagem nova, encantadora, fascinante e incrível. Era como se nunca tivesse ouvido as lições evangélicas antes, por isso estava maravilhada. Experimentava enorme bem-estar e tranquilidade, alimentados por bons pensamentos e pelo desejo de melhorar e de aprender. A palestra tinha sido tão esclarecedora que nem sentiu necessidade de conversar com alguém. Entendeu que a felicidade depende da própria pessoa, que pode fazer-se infeliz ou venturosa, conforme seu comportamento. Que era necessário aprender a aceitar o próximo, exercitando a compreensão, a tolerância, a paciência e o amor. Estava disposta a fazer tudo isso. Queria estudar e aprender. Começaria a frequentar o grupo de estudo junto com Valéria. Depois da reunião, dirigiram-se à livraria. Norma tinha visto alguns livros que desejava adquirir. Comprou várias obras, algumas por orientação de Valéria, que por sua vez a tinha recebido de Adélia, e outras cujos títulos e assuntos a interessavam. Ao deixar Valéria em seu lar, Norma estava completamente diferente. Agradeço-lhe, Valéria, a oportunidade que você me proporcionou hoje de conhecer algo diferente. Como lhe afirmei antes, já li bastante sobre religião e frequentei muitos templos. Nunca, porém, encontrei o que senti hoje, naquela casa simples e despojada. Obrigada, amiga, pela sugestão, valeu a pena. Olhe, pretendo participar do grupo de estudos com você. Ótimo, iremos juntas. Quer entrar um pouco? Faço um café e apresento-lhe minha família. Adoraria, mas fica para outro dia. Hoje sinto que preciso ficar quieta num canto para pensar, colocar em ordem meus pensamentos. Amanhã conversaremos. Além disso, tenho muita coisa para ler. Boa noite. Valéria estava feliz. A satisfação de Norma era muito gratificante. Ela tinha a sensação de que estava no caminho certo e que suas vidas iriam mudar para melhor. Alguns dias depois, Valéria estava trabalhando entretida na leitura de um documento quando Norma entrou na sala. Surpresa, Valéria cumprimentou a amiga. Bom dia, Norma, você por aqui? O que a trouxe tão cedo à empresa? Bom dia, minha querida. Vim conversar com meu marido e desejo que você esteja presente. A secretária tremeu nas bases. Não sabia o que Norma tinha em mente. Norma, o que você vai fazer? Indagou-lhe cheia de medo. Não se preocupe e relaxe. Norma piscou um olho e sorridente entrou na sala do marido, que a recebeu com estranheza. O que houve, Norma? Você não costuma vir ao meu ambiente de trabalho? É verdade. Porém, José, hoje é um dia diferente. Lembra-se daquela conversa que tivemos ontem à noite? Lembro. Mas o que tem a ver nossa conversa com sua vinda aqui? É que tomei a liberdade de trazer para que você conheça a pessoa da qual lhe falei, que me tem ajudado muito e que melhorou nosso relacionamento. Sim, terei imenso prazer em conhecê-la. Mande entrar. Ela já está aqui, querido. É Valéria, sua secretária. Carneiro, ao perceber a presença da funcionária, que se mantivera discretamente no fundo da sala para não incomodá-los, sentiu constrangido. O sangue fluiu em seu rosto.
Norma notou que ele não estava à vontade e fingiu não ter percebido, mostrando-se alegre e descontraída. Tinha certeza de que ia surpreendê-lo, querido, mas não nos convida para sentar. Recompondo-se, ele tomou o pé da situação, tratando as duas como visitas. Sem dúvida, sentem-se, senhoras. Desejam tomar alguma coisa, um café, um suco, uma água? Eu quero uma água e um café, pediu Norma. Valéria fez menção de se levantar para atender ao pedido como de hábito, porém o chefe a interrompeu. Não, dona Valéria, sente-se. Pedirei pelo telefone. Levantou o fone e pediu à copeira que trouxesse água e 3 cafés. Depois, virando-se para Valéria, indagou-lhe. Mas então e a senhora, que está acompanhando minha esposa ao centro espírita? Não conheci essa sua inclinação, dona Valéria nunca me disse nada? Porque aqui só tratamos de assuntos de serviço, senhor Carneiro. É verdade, é verdade. Norma fala maravilhas desse lugar que tem frequentado. E você prometeu me acompanhar, querido. Na próxima reunião, lembra-se? Disse Norma. Prometi, irei, querida, não se preocupe. Mas dona Valéria, o que a fez interessar-se por essas coisas? Bem, senhor Carneiro, eu estava com muitos problemas e precisando de ajuda. Aconteceu simplesmente. Encontrei uma senhora que me ajudou e sugeriu-me frequentar o centro. Aceitei e estou ótima. Muito bem, muito bem. Temos bastante o que conversar. Quem sabe marcaremos uma ocasião para isso. Visivelmente incomodado, fez uma pausa e depois, dirigindo-se à esposa, suplicou. Agora, querida, infelizmente preciso trabalhar. Se me der licença, tenho ligações urgentes a fazer. Desculpe-me. Norma entendeu a mensagem e ergueu-se. Apesar da pressa do marido em livrar-se delas, no fundo sentia-se muito satisfeita. Estou indo, querido, tenha paciência. Só vim mesmo para apresentar-lhe Valéria, minha melhor amiga. Eu verei na hora do jantar, até mais tarde. Saíram as duas e Valéria acompanhou até a outra sala, fechando a porta. Depois abraçaram-se sorridentes. Então, você conseguiu mesmo falar com seu marido? E se ele não tivesse aceitado? Considerou Valéria. Conversamos bastante ontem, Valéria. Ele reconhece que desde que comecei a frequentar o centro espírita, as coisas em casa melhoraram muito. Tenho feito prece por ele quando dorme, conforme aprendi no centro. José reduziu a ingestão de bebidas alcoólicas e o relacionamento dele com nossos filhos, que não toleram bebida, melhorou bastante também. Meu marido reconhece que não está bem e que precisa de ajuda, aceitando acompanhar-me na próxima reunião. É tudo o que eu mais quero. Vou orar para que tudo dê certo, disse Valéria animada. Confio em Deus, vai dar certo, Valéria. Até outro dia. Despediu-se, Norma contente. Ao ficar sozinha, a secretária tentou trabalhar, voltar sua atenção para o documento que estava lendo. Entretanto, a conversa que tinham tido não lhe saía da cabeça. Meia hora depois, o senhor Carneiro a chamou. Pois não, senhor, deseja alguma coisa? Dona Valéria, por obséquio, traga-me a pasta de contratos. Ela saiu e voltou com uma volumosa pasta, depositando-a sobre a mesa do patrão. Ele abriu e começou a folhear os documentos. De repente parou e, fitando, observou. Jamais pensei que a senhora pudesse se interessar por esses assuntos, dona Valéria. Por que, senhor Carneiro? Bem, não me parece o tipo. É centrada, equilibrada, racional, ao contrário de minha esposa, que é dada a misticismos e que vive à cata de novidades. Com leve sorriso, Valéria retrucou, pois Norma me parece bastante racional e equilibrada, senhor Carneiro. O fato de ter se interessado anteriormente por várias religiões é positivo, pois indica o desejo imenso de encontrar a verdade, a razão de ser da existência do ser humano e o porquê de todas as coisas. Não creio. Conheço-a muito bem e sei que está sempre em busca de coisas novas. Norma é fútil, e o interesse dela pela doutrina espírita não vai durar muito, acredite. Valéria ficou pensativa durante alguns momentos, depois ponderou. Certamente o senhor deve conhecê-la bem mais do que eu. No entanto, tenho opinião bem diversa a respeito de sua esposa. Vamos ver. Só o tempo vai mostrar quem tem razão. Deseja mais alguma coisa, senhor? Sim. Explique-me a senhora que julgo tão séria. Por que se interessou por essa doutrina? Vocês acreditam na reencarnação, segundo ouvi dizer? Só isso? De forma alguma.
A reencarnação é um dos fundamentos do Espiritismo, que nos mostra a justiça e a bondade do Criador. Nossa doutrina abrange ciência, filosofia e religião. Melhor, porém, seria se o Senhor mesmo lesse o Livro dos Espíritos, obra que contém toda a base da doutrina espírita. Nele, poderá verificar a verdade de que lhe afirmo. E onde posso encontrar esse livro? Nas boas livrarias da cidade. A propósito, tenho aqui comigo um exemplar e poderei lhe emprestar se o senhor quiser. Aceito seu oferecimento, obrigado. Valéria saiu por instantes e retornou com o livro nas mãos. Aqui está, senhor Carneiro, leia. E depois, se o senhor desejar, conversaremos a respeito. Ainda não sou grande conhecedora da doutrina espírita, mas posso indicar-lhe alguém que tire suas dúvidas. Obrigado. Valéria retornou para sua sala, mergulhando no serviço. Naquele dia o chefe não a chamou mais, e nos dias seguintes não tocaram mais no assunto, mantendo relações estritamente profissionais. Na sexta-feira, dia da reunião no Centro Espírita, Valéria e Carneiro estavam no escritório, estudando as modificações que seriam implantadas nas cláusulas de um contrato, quando Valéria notou que o chefe a olhava de forma diferente. Aliás, percebera que ele a estava tratando de maneira mais cortês, mais delicada e com mais respeito. Sentiu-se um pouco constrangida, porém se manteve calada. Ao encerrar aquele serviço, antes que ela saísse para digitar um novo texto, Carneiro comentou: Dona Valéria, não conversamos mais sobre aquele assunto, mas asseguro-lhe que tenho lido o livro que me emprestou e que estou realmente impressionado pela lógica, pela seriedade e pela grandeza com que são abordados todos os temas. Estou modificando meus conceitos antigos e agradeço-lhe por ter me aberto os olhos. E toda uma proposta de mudança de vida e de comportamento que nos depara naquelas páginas. Sem dúvida, à medida que nossa visão se alarga, podemos identificar nossos erros e tentar mudar, concordou ela. Ele abaixou a cabeça contrafeito. Agora percebo melhor como tenho errado na vida. Tem razão a senhora em dizer que temos de mudar. Peço-lhe perdão pela maneira como agi com a senhora, Dona Valéria, tratando-a de maneira grosseira e tentando seduzi-la. Também constrangida, ela se justificou. Desculpe-me, senhor Carneiro. Quando falei da necessidade de mudança, não queria em absoluto referir-me ao senhor. Pensava em mim mesma e nos erros que tenho cometido. Não me cabe julgar os atos de outrem. A responsabilidade pelos seus atos é da sua estrita competência. Essas palavras denotam sua generosidade. Sei que não contou a Norma o que aconteceu entre nós. Poderia tê-lo feito e não fez, por quê? Valéria fitou com serenidade explicando. Por que eu faria? Não vejo motivo para isso. Todos nós temos fraquezas e reconheço que aquele foi apenas um momento de invigilância, em razão de o senhor ter bebido um pouco mais. Só isso. Obrigado, Dona Valéria. É generosa. Sinto que não guardou ressentimento por mim. Agradeço-lhe profundamente. Bem, hoje à noite também irei à reunião. Peço-lhe apenas um favor. Não conte à minha mulher que estou lendo sobre espiritismo. Quero surpreendê-la. Claro, pode ficar descansado, senhor Carneiro. Saindo da sala do chefe, Valéria sentia-se emocionada e envolta em intensa sensação de bem-estar e tranquilidade. Agradeceu mentalmente a Jesus o amparo que estava recebendo. Tudo caminhava melhor do que poderia esperar. Após o expediente, Valéria foi até uma lanchonete nas imediações da empresa e tomou lanche rápido. Ela também tinha combinado com o marido e as filhas irem todos à casa espírita. Mauro estava curioso para conhecer o local que Valéria vinha frequentando ultimamente, o qual ela reconhecia como responsável pela mudança que se operara no seu comportamento. Tornara-se mais tranquila, mais paciente, mais equilibrada. Então convidou para acompanhá-la. E as meninas? Não temos com quem deixá-las, lembrou Mauro pesaroso. Não há problema, querido. Marcela e Roberta ficarão junto com outras crianças em uma sala especial, onde receberão aula de moral cristã, que se realiza no mesmo horário, enquanto assistimos à palestra. Como não terei tempo de ir para casa, você e as meninas me aguardarão na pracinha. O endereço já lhe entreguei, certo? Afastando o obstáculo, no horário aprazado, Mauro e as garotas tomaram o ônibus que os levaria ao endereço indicado. Quando chegaram à pequena praça,
Valéria já os esperava. Abraçaram-se com amor e alegria por estarem juntos. Aonde vamos, mamãe? É longe? Indagou Roberta, curiosa. Não, filhinha, é ali mesmo. Olhe, é naquele portão de ferro pintado de azul. Atravessaram a praça e entraram nas instalações do centro. Pouco tempo depois, Norma e Carneiro chegaram. Foi com imensa satisfação que se cumprimentaram. Valéria apresentou o chefe e a esposa dele ao marido e às filhas. Os homens não estavam à vontade. O ambiente era novo para eles. Estavam ali pela primeira vez e sentiam-se deslocados. Logo, porém, começaram a conversar entre si, encontrando pontos em comum. Após a reunião, sentiam-se ótimos. As crianças adoraram a aula. Os homens igualmente estavam com expressão diferente, mais tranquilos e serenos. O ambiente estava tão bom que Carneiro sugeriu que fossem comer uma pizza. Vocês aceitam? Será bom conversarmos mais um pouco, Mauro? Sem dúvida. Acho que será ótimo para todos nós. Além disso, amanhã é sábado e as meninas não têm aula. Portanto, hoje, excepcionalmente, podem dormir mais tarde. As garotas vibraram com o novo programa. No restaurante, puderam trocar ideias, conversando sobre o tema da palestra e seus desdobramentos no cotidiano de cada um. Carneiro mostrava um conhecimento sobre doutrina espírita que deixou Norma perplexa. Você está me surpreendendo, José. Onde foi que aprendeu tudo isso? Ele deu uma risada, respondendo com bom humor. Há muito tempo conheço o espiritismo, afirmou, lançando para Valério um olhar cúmplice. Norma, com ar de incredulidade, retrucou. Conte a verdade, José. Você tinha preconceito contra essa doutrina. Não podia nem ouvir falar, confesse. Está bem, está bem. Andei lendo alguma coisa no escritório. Graças a Dona Valéria que me emprestou o livro dos espíritos. Ah, bom. Agora posso entender essa sabedoria repentina. Todos caíram na risada. O ambiente era fraterno e amigo. Ao saírem do restaurante, lamentaram ter de se separar. Assim combinaram que na semana seguinte repetiriam a dose. Naquela noite, as duas famílias tiveram sono tranquilo e cheio de paz. E nós, que da espiritualidade havíamos trabalhado intensamente para que tudo se resolvesse de maneira benéfica para todos os envolvidos, vibramos de satisfação.